Olá pessoal, Recanto Crochê para mais uma aulinha com vocês e hoje eu vou ensinar para você, aprendiz do crochê, os pontos iniciais, ponto a ponto. E lá no finalzinho eu vou ensinar você, com os pontos aprendidos, a fazer esse lindo porta-copos em forma de estrela. Esse porta-copos você pode estar usando tanto para o copo ou para servir um cafezinho no final da tarde para sua visita. Então, bora lá. Esse modelinho aqui eu fiz com a linha 8, o barbante 8, e utilizei a agulha de crochê número 3,5. Se vocês fizerem esse modelo com a linha mais fininha, ele vai ficar um pouquinho menorzinho, mas também serve como um porta-copo ou porta-xícara. Então, bora lá aprender os pontos iniciais. Para quem é novo no crochê e que não sabe ainda, você vai pegar a sua agulha, coloca aqui na linha, dá uma voltinha para iniciar as carreirinhas, tá ok? Então, aqui eu dou uma laçada na agulha e puxo. Dou outra laçada na agulha e puxo. Dou outra laçada na agulha e puxo. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, a gente vai chamar de correntinha. Dou uma laçada e puxo. Uma laçada e puxo. Observem, fica dessa forma. Então, aqui a gente tem a correntinha. Vou fazendo aqui, vou fazendo aí com um pouquinho de cuidado para quem tá iniciando agora, para não ficar muito apertado. Dá uma laçada e puxa. Toda vez que vocês forem começar um trabalho, é bom que vocês sempre façam uma folgadinha com a agulha aqui, nessa laçada, estão vendo? Para que não fique muito apertado. Então, eu dou uma laçada e puxo. Dou uma laçada e puxo. Por que é importante fazer isso? Porque às vezes faz muito apertada essa correntinha e lá no final do trabalho, quando vocês arrematam, o início fica apertadinho, fica estreito e a parte final ela fica mais larga. Então, dessa é a diferença. Por isso que é importante, quando vocês fizerem as correntinhas, sempre dar uma puxadinha na agulha para que fique um pouquinho folgado. Então, aqui eu tenho a correntinha. Vou cortar o meu fio, puxar, tá arrematado. Então, aqui eu tenho a correntinha. Vou ensinar para vocês agora como é que eu vou fazer o ponto baixíssimo. Para fazer o ponto baixíssimo, eu vou precisar da correntinha. Então, dou uma laçada na minha agulha. Quem tiver dificuldade, gente, de fazer isso, faz assim, ó, dá um nozinho, tá vendo? A argolinha já ficou pronta. Aqui eu introduzo a agulha e vou fazer as minhas correntinhas. Então, bora lá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tá bom. O ponto baixíssimo, para iniciar, toda vez que eu vou iniciar o ponto baixíssimo, que finaliza a minha correntinha, faço uma corrente, venho aqui, tá vendo? No meio dessa correntinha, numa das argolinhas da correntinha, passo uma laçada na agulha, puxo, e aqui essa mesma linha eu puxo novamente. Aqui é o ponto baixíssimo. No próximo, eu vou entrar na argolinha, vou puxar a linha, e essa mesma linha, eu não dei laçada, vocês estão vendo? Eu vou puxar por dentro da outra argolinha. E vou fazer isso por toda a carreira. Entro de novo na argolinha, puxo a linha, e essa mesma linha vai ser passada aqui por dentro da outra argolinha que já se encontra na minha agulha. Entro na argolinha, puxo a linha e essa mesma linha eu puxo por dentro da outra argolinha. E assim eu vou fazer por toda essa carreirinha. Por isso que é importante fazer um pouquinho folgado. Vocês estão vendo, não tá tendo dificuldade para fazer os pontinhos baixíssimos. Pronto, cheguei no finalzinho, aqui eu tô concluindo os pontos baixíssimos. Vou cortar, puxo, terminei. Aqui, correntinha, pontos baixíssimos. Vou ensinar para vocês agora o ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, eu também preciso fazer
a correntinha. Para tudo eu preciso da correntinha, porque é o ponto base. Então, lá vamos nós. Ou eu faço uma argolinha com um nozinho e começo, ou eu faço aquela volta na agulha, como eu ensinei inicialmente para vocês. Então, bora lá. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou deixar com 7. Para iniciar, eu vou precisar fazer uma correntinha. Venho aqui nessa argolinha, puxo a linha da agulha para frente. E aqui eu dou uma laçada na agulha e puxo. Aqui é o ponto baixo. Na próxima argolinha eu entro, puxo a linha para frente, dou uma laçada na agulha e puxo por entre os dois pontos. Novamente, até o final da carreira vou fazer a mesma coisa. Entro na argolinha, puxo a laçadinha e finalizo os pontinhos que estão as laçadas na agulha. Entro no próximo ponto, uma laçada na agulha e puxo os dois pontos juntos. Entro aqui na argolinha, puxo a linha para frente. Percebo que ela tá com duas laçadinhas. Dou uma laçada e puxo. Entro, puxo a linha, dou uma laçada e finalizo os dois pontos. Entro no espaço, puxo a linha para frente com a agulha, dou uma laçada e faço ponto baixo. No finalzinho de novo, puxo a linha para frente, dou uma laçada e finalizo os dois pontos. Esse aqui é o ponto baixo. Então, aqui nós já aprendemos a correntinha, ponto baixíssimo e ponto baixo. Estão vendo a diferença? Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer o meio ponto alto. Vou precisar também fazer a correntinha. Ou eu dou uma voltinha com a linha na agulha, ou eu faço aquele nozinho, aquela laçadinha, como eu já tinha ensinado para vocês. Aqui eu vou fazer também 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto. Vou dar uma laçada na agulha, venho nesse ponto inicial, puxo a linha para frente. Como se trata de meio ponto alto, aqui eu dou uma laçada e puxo tudo ao mesmo tempo. Uma laçada na agulha, entro nessa argolinha de base, puxo a linha para frente, suspendo um pouquinho a linha, dou uma laçada e puxo tudo junto. Novamente, uma laçada na agulha, entro na argolinha, dou uma laçada, puxo para frente, dou outra laçada e puxo tudo ao mesmo tempo. Uma laçada, entro no ponto de base, puxo a linha para frente, outra laçada e puxo tudo ao mesmo tempo. Uma laçada, entro no ponto de base, puxo a laçada para frente e outra laçada, puxo tudo junto ao mesmo tempo. Uma laçada, entro no ponto de base, dou uma laçada para frente, puxo, pego outra laçada e puxo todos os pontos. Uma laçada na agulha, entro no ponto de base, puxo a laçada para frente, dou outra laçada e já finalizo aqui. Vou cortar a linha, dou uma laçadinha e puxo para finalizar. Aqui eu tenho o meio ponto baixo, meio ponto alto, perdão, meio ponto alto. Agora eu vou ensinar para vocês o ponto alto. Vou precisar também fazer a correntinha. Então, vamos lá. Vou fazer também 7 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vou fazer duas correntinhas, que é a altura do meu ponto, dou uma laçada na agulha, entro no ponto de base,
puxo a laçada para frente, perceba que eu tenho 3 laçadinhas na agulha. Dou uma laçada na agulha, vou passar pelas 2 laçadas primeiras, vou ficar com 2, novamente, dou outra laçada e puxo essas 2. Novamente, uma laçada, entro no ponto de base, puxo a laçada para frente, tenho 3 pontos aqui na... 3 pontos não, 3 laçadas na agulha, perdão. Dou uma laçada, puxo as 2 laçadinhas, fico ainda com 2, dou uma laçada e puxo as outras 2. Uma laçada, entro no ponto de base, puxo uma laçada para frente, tenho aqui 3 laçadas, dou uma laçada na agulha, passo por 2 laçadas, fico com 2, novamente uma laçada e passo por dentro das 2. Aqui é o ponto alto. Uma laçada, entro no ponto de base, puxo a linha para frente, fico com 3 laçadinhas na agulha, dou uma laçada, puxo esses 2 pontinhos, mais uma laçada e puxo os outros 2 pontinhos. E assim eu vou fazer até o finalzinho. Vou fazendo devagar para que vocês observem. Qualquer dúvida, voltem novamente na aulinha para aprender direitinho e pode deixar nos comentários as dúvidas de vocês que eu vou sim estar respondendo. Entro, dou uma laçada, puxo 2 laçadas e puxo mais 2 laçadas. Dou uma laçada, entro, puxo a laçada, dou uma laçada na agulha, puxo as 2, puxo as outras 2 e aqui tá finalizado o nosso ponto alto. Corto, vou dar uma laçada e vou puxar para estar finalizando. Agora eu vou ensinar o ponto alto duplo. Preciso também fazer a correntinha de base. Dou uma laçadinha na minha agulha e vou fazer também 7 pontos aqui. É para ser mais rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui também mais 2 correntinhas para ser a altura do meu ponto. Como eu disse para vocês, é o ponto alto duplo. Se é duplo, eu vou dar 2 laçadas na agulha. Entro no ponto de base, puxo a linha para frente. Agora, nós teremos 4 laçadinhas na agulha, tá vendo? Dou uma laçada, puxo 2 laçadas. Dou uma laçada, puxo mais 2. Dou uma laçada e finalizo as outras 2. 2 laçadas, entro no próximo ponto de base, puxo a linha para frente, tenho 4 laçadas na agulha, dou uma laçada, puxo 2, outra, puxo mais 2, outra laçada, puxo mais 2. Novamente, 2 laçadas, entro no ponto de base, puxo a linha para frente, puxo 2 laçadas, mais 2 e mais 2. Entro no ponto de base, dou uma laçada, puxo 2, outra laçada, puxo 2, outra laçada e puxo 2. Ponto alto duplo. Vou fazer isso até o finalzinho dessa carreirinha. Tô chegando ao final, 2 laçadinhas, entro no último pontinho, puxo, tenho 4 laçadinhas, vou passar por 2 laçadas, passo de novo por 2 e por último por mais 2, finalizei o ponto alto duplo, corto a minha linha, puxo e tá pronto.
Agora eu farei com vocês o ponto alto triplo. Faço novamente a correntinha, porque ela é a base de todo o trabalho. 4, 5, 6, 7. Aqui eu farei 1, 2, 3 correntinhas, porque a altura do ponto, já que ele é triplo, eu vou dar 1, 2, 3 laçadas na agulha. Entro no ponto de base, puxo a linha para frente e aqui a laçada eu vou passando de 2 em 2 correntes. Passei por 2, passo por 2, passo por 2 e passo novamente por 2. 3 laçadas na agulha, entro no ponto de base. Dou uma laçada, passo por 2 laçadas, outra laçada por dentro de 2 laçadas, outra, faço 2 e por último faço as outras 2. 1, 2, 3 laçadas. Entro no meu ponto de base, puxo a linha, faço as 2 primeiras, mais 2 e mais 2. Novamente, 3 laçadas, entro no ponto de base, puxo a linha para frente, faço 2 laçadas, passo por 2, por mais 2 e por último as outras 2. 1, 2, 3 laçadas, entro no ponto de base, trago a linha. Passo por 2, por mais 2, por mais 2 e por mais 2. 3 laçadas, entro no ponto de base e assim eu vou fazer até o finalzinho dessa carreirinha. Chegando ao final do trabalho, puxo 2 laçadas, mais 2 e mais 2. Vou cortar, passo uma laçadinha e tá pronto o ponto alto triplo. Então, aqui vocês aprenderam a fazer a correntinha, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, o ponto alto duplo e ponto alto triplo. Agora, nós vamos aprender, a partir de tudo isso aqui que nós fizemos, a fazer esse porta-copos em formato de estrela.